alguns arqueólogos começaram a pesquisar a respeito disso e viu que 30 mil anos atrás a gente tem algumas pistas da onde que as figuras de deuses mesmos, como a gente entende, apareceram, tá? 30 mil anos atrás. Porque eles começaram a ver que as manifestações religiosas desse período eram antropomórficas, zooantropomórficas, ou seja, eram meio animais e meio homens, né? Como a gente vê no Egito, que tem as cabeças dos animais, tarará, e outras manifestações tantas, né? Na própria Índia também tem o deus com cara de elefante, enfim. As manifestações divinas eram antropomórficas, zooantropomórficas, zoo de animal, antropo de homem, mórficas de morfismo, né? De mistura. Nesse momento, eles chegaram a uma conclusão, por conta de manuscritos que eles encontraram, foram datando, por conta de trabalho arqueológico, sociológico, tarará, que é muito possível que não existisse naquela época uma separação muito clara entre animais e homens. Por quê? Porque a gente vê isso hoje, nas tribos indígenas, por exemplo, aqui do Brasil. Os tupis também são assim. A gente não tem uma separação muito clara entre homens e animais. Por quê? Basicamente porque os homens e os animais se misturavam mesmo, né? Estavam ali, não tinham cidades, 30 mil anos atrás, não era nada, não tinha cidade, eram povos nômades que ficavam por ali, os animais faziam parte do medo cotidiano deles, faziam parte da alimentação cotidiana, da caça, tarará, e ficou natural para eles fazer essa primeira mistura. Como não existe uma separação rígida entre os mundos dos homens, dos animais e dos espíritos, que nessa época todo esse mecanismo já funcionava, eles começaram a entender que, tendo o conhecimento correto, era possível migrar entre esses mundos. E aí a gente tem a figura dos xamãs, né, das religiões xamânicas, que vão falar dos animais de poder, que vão falar dos homens que morrem e se tornam um animal, como tem na tradição hindu, ou que era um animal e se tornou um homem, como a gente vê nas questões de evolução espiritual da galera do Saint-Germain, essas coisas todas. Então, para eles, nessa época, 30 mil anos atrás, era meio natural homens, espíritos e animais viverem meio que no mesmo lugar. A gente vê isso também muito comum na tradição africana, né, nos Yorubás e tarará, que veio para cá e trouxe a Quimbanda. Eles falam mesmo, né, que o mundo dos espíritos, dos deuses, dos orixás era o mesmo mundo dos homens, eles andavam entre eles até que alguma coisa aconteceu e esse mundo foi separado, ficando o Exu como ligação. Nessa época, então, a gente tinha essa percepção. Há 10 mil anos atrás, a gente inventou a agricultura e aí deuses evoluíram junto com a gente. A gente inventou a agricultura, paramos de ser povos nômades, porque com a agricultura começamos a ter cidades, né, possibilidade de ter cidades, agrupamentos maiores, e com isso a gente acabou tirando a importância dos animais e antropocentrando, colocando a importância no homem. Nesse momento, os deuses param de ter figuras misturadas e começam a ter figuras e manifestações mais hominídeas mesmo, como Ogum, Oxóssi, Xangô, né, como os deuses mais tribais do norte da Europa, por exemplo. Quando eles abandonam essas feições animais, a gente começa a ver alguns aparecimentos também de oráculos. Um dos mais antigos que a gente conhece é o de Jericó, aonde a gente foi encontrado as tumbas da galera de Jericó e eles viram que as pessoas eram enterradas sem crânio. Muito provavelmente porque os crânios eram retirados, recobertos com argila, com gesso, feito uma imagem da pessoa que estava viva, e isso se tornava um oráculo pessoal. A pessoa levava para casa, deixava no altar lá, era um oráculo para eles. Ou seja, percebam, a gente começou a fazer agricultura. Os animais, embora tivessem bois, vacas, domesticados, os animais pararam de ser o centro da nossa busca, né? A gente conseguia a proteína animal que a gente precisava de um jeito mais fácil. Então eles pararam de ser identificados, a gente parou de dar importância para os animais e começamos a importar o quê? Os homens. Porque os homens que plantam, os homens que colhem. Então nós somos os deuses agora. Nesse momento, a gente começa a ver, por exemplo, os deuses tomando a figura do homem e muito presente ainda na própria sociedade. Ou seja, Deus ainda não estava espaçado da gente. Deus vivia conosco. Os deuses, né? Viviam entre nós, deuses éramos nós. Se a gente for para a África, e eu falo da África porque eu compartilhei do paradigma há muito tempo, então a história está fresca na cabeça, a gente vai ver que, por exemplo, Ogum andou entre os homens. Né? Ogum era um grande guerreiro.
Ele andava entre os homens, tem as histórias dele, que ele chegou na tribo, ninguém falava com ele porque era uma espécie de feriado religioso, ele ficou putaço, enfiou a espada na terra, abriu a terra, matou um monte de gente, Oxóssi, Xangô, o próprio Xalá, andavam entre a gente. Deus, nesse momento, quando a agricultura passa a ser mais importante, ele começa a fazer parte da gente e não mais parte dos animais. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ter a adolescência de Deus. E a gente vai partir de uma tese do arqueólogo Mark Smith aqui. O Mark Smith, ele começou a dar uma olhada na figura de Javé. E ele começou, né, de Jeová, né? E ele começou a tentar entender de onde vem Javé. Porque Jeová, hoje em dia, é um dos deuses mais adorados no mundo, né? Não é o mais adorado no mundo, mas é um deles. Um terceiro, eu acho. A terceira religião maior é a cristã, se eu não estou enganado. E aí ele começou a procurar isso. E a primeira coisa que ele falou é: Jeová nasceu muito antes do povo judaico. Na verdade, ele tem um lugar de nascimento até. Jeová nasceu no que ele chamou de cidade de Teimã e Parã. Teimã e Parã. Eu já vou falar mais ou menos aonde a gente acredita que é essa área, tá? Porque as cidades mudam de nome, com o tempo a história vai evoluindo. Mas ele nasceu neste lugar. E era legal, porque ele era um deus menos importante desse povo. Ele era tipo um panteão de segunda classe, terceira classe. Era tipo um deus filho de Zeus, sabe? Filho de Zeus tem os, né? E depois tem os heróis. Então, Javé era esse cara aqui, era o herói. Como ele chegou nessa conclusão? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é a Bíblia. Né? O Jeová, a gente tem as histórias dele dentro da Bíblia, do Pentateuco judaico e da Bíblia. O Pentateuco, ele foi finalizado em 550 antes da Era Comum. Só que tem textos no Pentateuco que datam de mais de 1000 anos antes da Era Comum. Ou seja, o Pentateuco em si, ele é uma grande confusão de vários pequenos contos colocados em ordem não cronológica dentro de um livro. Isso é o Pentateuco, isso é o Velho Testamento. É um monte de história de povos variados que foram captadas ao longo do tempo, provavelmente por tradição oral ou sei lá o quê. Isso daqui eu estou falando porque eles encontraram escritos de alguma forma, tá? Mas que foram catadas e colocadas no mesmo lugar. Nesse momento, Jeová já era Deus, que a gente conhece hoje. Mas naquela época não era. Quando ele começou a fazer essas comparações para conseguir achar a datação, porque para você chegar numa história dessa, você precisa primeiro pegar a estilística escrita num texto original, em hebraico, do Pentateuco, depois comparar essa estilística com outros textos produzidos. E eles encontraram alguns textos que puderam ser datados, e esses textos foram datados em escavação arqueológica com pelo menos 1000 anos, com mais de 1000 anos antes da nossa era. Ou seja, tempo pra caramba. Nesses textos que eles acharam, nesses poemas, a gente encontra algumas referências a Jeová, que ele era esse Deus menor, que eu falei para vocês, de uma outra área. Infelizmente, a gente não sabe aonde fica a área de Terã, essa área aqui de Teimã e Parã, mas há suposições de que eles ficam perto da Arábia, alguma coisa assim, que é longe de Canaã, cerca de 1.600 quilômetros de distância no deserto, da onde Canaã era. E Canaã é o berço do judaísmo, né? O berço dos hebreus, é o berço do Jeová. Só que a gente descobriu que Jeová, na verdade, nasceu muito tempo antes, em um outro lugar. Quando eles começaram a tentar pesquisar, então, da onde esse negócio vem, essa região Caramba, esqueci o nome das cidades o tempo todo. Nessa região de Teimã e Parã, eles chegaram numa cidade chamada Ugarit, na Síria. Tá? Ugarit tem um panteão muito grande de deuses, como os gregos têm. Tá? Um panteão enorme, gigante, com um monte de deuses para tudo. Porque, isso aqui também é muito legal, aquilo que eu falei para vocês na primeira parte, da gente personificar as coisas e da gente prever a agência, a ação, né? Quando a gente prevê a ação de qualquer coisa. Então a gente prevê a ação do trovão e imagina para ele uma mente. Então a gente chama de Deus. Né? Essa é a história da criação dos deuses. Quando eles começaram a pesquisar o panteão de Ugarit, eles viram a figura central desse panteão, que era chamada de El. El
era o pai dos deuses e dos homens e era retratado como um idoso bondoso e barbudo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mais legal, ele tinha uma esposa chamada Ashira, e essa esposa deu filhos para ele, na verdade uma filha, chamada Anat. E eles adotaram um outro filho, todos deuses, chamado Baal, que ressuscita Iam, o mar, e Mot, a morte. Outros deuses. Pegando então um estudo do Ayrton José da Silva, que é professor de Antigo Testamento da Arquidiocese de Ribeirão Preto, as tribos israelitas, a afirmação dele, provavelmente tinham o El como Deus Supremo, dado que o nome bíblico das histórias do povo israelita termina tudo com El. E esse sufixo de posse quer dizer que é não sei quem de Deus. Né? Esse El, então Israel, Ismael, quem mais está na Bíblia que termina com El? Daniel, Josuel, Parará, é o Josu de Deus. E eles começaram a usar El. Basicamente, aqui já é também uma suposição do... Como é que é o nome do cara? Uma hora eu vou ter que aprender a decorar o nome de pessoas, né? Do arqueólogo, que agora eu não vou lembrar o nome dele. Possivelmente, eles entraram em contato com esse panteão, eles já tinham um deus lá que eles estavam pegando, mas eles entraram em contato com esse panteão de Ugarit por causa das tribos nômades que andavam entre eles. Essas tribos nômades trouxeram o deus El, Baal, essa galera toda, e eles acabaram colocando dentro da sua crença. E aqui é legal, porque eles colocaram essas coisas dentro da sua crença sem destruir a personificação dos deuses. Então Baal realmente era o deus da guerra, destruição em Parará, assim como El era o deus bondoso, criador do pai dos deuses e dos homens. Né? A gente tem hoje, até hoje, o El, né, que a galera chama Deus de El. Aqui só uma curiosidade, a Bíblia veio de Canaã, ela começou a ser escrita em Canaã, que hoje é Israel. Mais ou menos, como eu falei, 1.600 quilômetros pelo deserto, de distância da Arábia Saudita, onde o Mark supõe que tenha vindo essa história de El e dos deuses. Então esse intercâmbio com tribos nômades aconteceu em algum momento e os israelitas, os hebreus, pegaram essa informação e inseriram no seu próprio panteão. Até aqui, Jeová, Javé, não é um cara grande. Ele é um deus terciário. Eles começam a adorar El. Em algum momento, não se sabe muito porquê, só mais uma coisa aqui. Além disso, o El começa a ter uma mixigenação com Javé, com Jeová. E ele começa basicamente porque El tem uma relação muito própria com os líderes tribais. O El é um cara que promete para os líderes tribais que ele vai dar muitos frutos e ter gerações muito longas. El, que é a mesma coisa que Jeová faz com os patriarcas, né? Eles começam a misturar os deuses aqui, o que é muito legal. Inclusive, a professora de estudos judaicos da Yale, né, da universidade, Christine Hayes, chama Javé de El, o deus desses patriarcas. Agora a fase adulta. Em algum momento, e não se sabe porquê, Javé começou a impor sua vontade. Em algum momento, não se sabe muito bem porquê, Javé começou a aparecer a despontar entre os deuses cananeus, entre os deuses dos hebreus. Por algum motivo que não se sabe muito bem porquê, tá? Só que o que é mais divertido aqui é que quando Israel se consolida como um povo distinto dos outros povos, então a cultura nômade ali, eles começam a afastar, aqui está na Bíblia esse afastamento dessa cultura toda, eles entendem que precisam de uma adoração de uma divindade particular deles, e não mais de assumir uma divindade de um outro povo, porque eles estão construindo uma identidade social. Nesse momento, Javé, esses daqui são termos do Mark, tá? Do historiador, o Javé, ele se baaliza. Ou seja, ele se mistura com Baal. A história do Javé se mistura com Baal. Isso é maravilhoso, porque entre os patriarcas, um deles, se não me engano, Elias, mata a galera que segue Baal. Vocês lembram dessa história que ele fala para fazer o altar?
Ele sobe no cimo do monte Zafon, e lá no cimo do monte ele encontra os profetas de Baal com o povo que segue Baal. E aí ele fala assim, seu Deus é poderoso, não, meu Deus é poderoso, meu Deus tem um pau maior, seu Deus tem um pau maior. Aí ele fala, então vamos fazer o seguinte, monta um altar aí pro seu Deus, eu vou montar o altar aqui pro meu Deus. O altar para eles era só um monte de pedra e pau, né? Aí ele fala, agora reza pro seu Deus colocar fogo aí. Aí o sacerdote de Baal vai lá, reza e não acontece nada. Aí, segundo a Bíblia, Elias pega 3 vezes 3 jarros de água, joga em cima do altar dele e aí o altar se incendeia, né? E aí todos veem que o sacerdote de Baal não é porra nenhuma e acaba todo mundo matando essa galera. Aí as histórias diferem, entre 350 e 850 pessoas morreram por conta disso, dessa tribo de Baal. Hoje em dia a gente sabe até por que isso acontece, né? Quando você joga água, o solo é rico em cal, o cal tem uma reação exotérmica com água, ele esquenta, né? E também tem bastante enxofre na terra, nas areias, e o enxofre é inflamável, então quando você joga água, você na verdade pôs fogo. Mas, de qualquer forma, Javé começa a se baalizar, ou seja, ele começa a ter histórias aproximadas. Baal, tal qual Javé, era associado a tempestades, vulcões, fogo e terremoto. E também Baal era um guerreiro incrível dessa tribo. E aí a gente tem a grande situação que, a despeito do... eles também reinavam nos altos das montanhas, né? Javé no Sinai, no Monte Sinai, onde ele fez lá a toceira lá pegar fogo para conversar com Noé, com Moisés, e o Baal era na montanha de Zafon. A grande questão aqui, e a coisa que é mais bonitinha, é que a partir daí, Javé passa a ser o Senhor dos Exércitos, né? O Senhor dos Exércitos de Israel. Ele estava sempre à frente dos guerreiros de Israel, porque Baal era assim, era um deus guerreiro. Então, Javé, na verdade, se baaliza para tomar a conta do povo de Israel que está crescendo.